Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Buenas gaúchos e gaúchas que nos prestigiam neste canal da Bitcom TV. Estamos iniciando mais um Prosa de Galpão, trazendo o segundo bloco dos gravetos culturais da terra gaúcha. Continuando a prosear sobre os animais que o gaúcho vê ou convive no campo. E vamos soltar a nossa armada, a nosso Prosa de Galpão de hoje, trazendo um animalzinho que é muito sotreta e vive nos matos desse Rio Grande Velho, cujo ronco inspirou um ritmo muito dançado nos fandangos aqui da nossa terra, né? E Brasil afora. De quem estamos assuntando? Do bugio, gauchada. O bugio ruivo, então, apenasmente bugio, é um primata que se encontra desde o México até a província de Misiones, lá na Argentina. É uma espécie de macaco com coloração castanho escuro, né? Com a região lombar variando de uma tonalidade ruiva até alaranjada. Há também espécies com o pelo preto. Os bugios alimentam-se de folhas, de frutas silvestres e, em época de pinhão, se fartam em cima dos pinheiros. Na época de milho verde, então, eles atacam as roças de manhã bem cedo e no final da tarde. Chegam a amarrar as bonecas de milho pela palha para poder carregar, que até parece gente carregando nos ombros as bonecas de milho. Os bugios vivem em grupos de 8 a 10 indivíduos, né, e emitem vocalizações, ou melhor, os roncos, né, que se pode ouvir a quilômetros, quando há contato visual entre os grupos de bugios ou há presença de intrusos na área deles. Normalmente os roncos partem do macho e as vocalizações elas acabam por impedir que outros grupos se aproximem, né, evitando a peleia entre os bugios. Se o tempo estiver armando para a chuva, ele se põe a roncar no mato. Uma característica marcante dos bugios é a presença de uma espessa barba que rodeia a face deles, né? Principalmente nos machos, onde é mais evidente. Possuem 5 dedos providos de unha, olhos grandes também e pálpebras bem desenvolvidas. Os membros são curtos e fortes, e a cauda longa e peluda também é usada como 5º membro, que eles usam para se pendurar nos galhos. Os bugios são sensíveis à febre amarela, no entanto não propaga essa febre ao homem. Quando há um surto, o bugio alerta a respeito da doença, né, onde ela está ocorrendo, movimentando então os centros de saúde, né, para a mobilização das vacinas naquela região. Os filhotes, quando pequeninos, são carregados no ventre da fêmea e só mais tarde ele começa a se pendurar no seu dorso. Os bugios permanecem a maior parte do seu período diário em repouso e podem pesar até próximo de 9 quilos quando adultos. Por falar em fêmea carregando um filhote, lá na minha terra, lá em São Chico de Paula, lembrei que um tio-avô meu estava caçando com uma espingarda do tipo taquari, e naquele tempo os matos eram infestados de bugios, tempo que se caçavam esses bichos até para aproveitar a carne e a pele. Havia muito. Certa feita ele se deparou com um bando de bugios e ao apontar o cano da arma para os primatas, né, uma bugia mostrou o filhotinho para ele na esperança de que ele desistisse da caçada. Mas que nada, nem deixou bater a passarinha e meteu-lhe chumbo na direção dos bugios. Mas o pior estava para acontecer e a coisa ficou muito feia e veio se debruçando. O bando não desceu das árvores e truviscaram o vivente, que voltou estropiado para o rancho, todo rasgado, defecado, arranhado, mordido e sem a espingarda. Como disse, o bugio é sotreta e velhaco de sem vergonha. Se ele se sentir ameaçado, ele defeca na mão e atira em quem lhe ameaça. Mas que coisa! Na rua de medicina campeira, há um remédio interessante que vem dos bugios. Se a piazada demorar muito para começar a falar, basta campear um gogó, né, do bugio que tenha morrido, né, porque não podemos sair por aí matando esse animalzinho, né, que está escasseando nos nossos matos. Basta secar o gogó do bicho em forma de uma canequinha e dar água para a criança beber. Mas se prepare, a criança fica faladeira, uma barbaridade. Bom, o bugio ele é rude, nativo,
tá? E inspirou um ritmo musical na região de Mato Grande, lá em São Francisco de Assis. Calma, gauchada. São Francisco de Paula também tem a sua contribuição no bugio. Mas voltemos à gênese do ritmo. Lá no Mato Grande, São Francisco de Assis, havia muitos bugios e um gaiteiro de gaita ponto resolveu imitar o ronco do bicho, fazendo o jogo de fole. Esse gaiteiro era o Neneca Gomes. Ele começou a executar um vaneirão e respondia com a baixaria em forma de ronco do bugio. Isso foi lá em 1928. E sua criação foi caborteira, irreverente, peralta, e ele batizou de 3 bugios, porque ele tinha 3 bugios domesticados em casa. Neneca Gomes executava o ritmo em 3 tons, os quais ele chamava de bugio, bugiozinho e bugia velha. E ele começou a tocar o ritmo e era solicitado pelos amigos, né, que apreciaram a criação. E o primeiro local que ele levou o bugio foi lá em Santiago. Logo se espalhou entre os gaiteiros lá de São Francisco de Assis, Santiago, Bossoroca, Jaguari, São Luís Gonzaga, indo até São Borja. Paixão Cortes e Barbosa Lessa, lá por 1950, recolheram essa dança, que é semelhante ao passo da vaneira, no 2 e 2, com movimentos que imitam o caminhar do macaco, com pequenos saltos, ora para a esquerda, ora para a direita, com leve flexão do tronco no sentido do passo. Na conclusão do primeiro passo se faz um pequeno salto. E a dança possui variações como carreirinhas, né, e passos de marcha entremeados. É considerada uma dança da 4ª geração, classificada como danças vivas e espontâneas. É uma dança de pares independentes, onde o par não segue figuras geométricas definidas, como dançar em linha, dançar em círculo em conjunto com outros pares, como nas outras gerações, né, de danças da 1ª à 3ª geração, que tem um comando de um mestre-sala ou um posteiro. É uma dança livre. Esse ritmo foi encontrado nas missões desde Santo Ângelo até São Borja. Em 1936, o ritmo bugio se consagrou com o tio Bilia, muito conhecido, tocador, né, de gaita de 8 baixos, lá em Santo Ângelo, né? Logo o ritmo chegou aqui na Serra e já era lá por volta dos anos 40, né, caindo nas mãos habilidosas de quem? Dos irmãos Bertucci, que então gravaram o primeiro bugio no disco, O Casamento da Doralice. Isso foi lá em 1955, né? Era um long play de 10 polegadas gravado pela Copacabana, chamado Coração Gaúcho. São Chico de Assis foi o berço e São Francisco de Paula o irradiador, consolidando então o ritmo em todo o estado. Nasceu nas missões lá em São Francisco de Assis, foi batizado em Santiago, crismado em Santo Ângelo, emancipado em São Chico de Paula. Desceu as serras e invadiu as cidades. E é o nosso ritmo autêntico gaúcho, criado aqui no Rio Grande do Sul. Lá por volta de 1991, São Francisco de Paula criou um festival nativista com o nome de Ronco do Bugio, onde os artistas concorrem com suas músicas no ritmo bugio, no intuito de preservar então e difundir o autêntico ritmo gaúcho. O bugio representa o piá arteiro do campo, destemido, faceiro, peralta. Muitos grupos musicais gravaram peças que são uma relíquia de um ritmo que virou um hino no Rio Grande. Nos bailes não há quem não peça ao gaiteiro o Casamento da Doralícia, o bugio dos bailes, o bugio do fole solto, o bugio andarengo, o bugio de São Francisco, e assim vai. Criações dos Bertucci, dos Serranos, do Leonardo, do Oswaldir e Carlos Magrão, dos Monarcas e tantos outros. Dos versos cantados no ritmo bugio, cabe lembrar dos Serranos. Cada vez que os bugios lá no mato, muito forte se põem a roncar, também ronca um fole de gaita e um gaúcho se põe a cantar. Oi, galete! Relatando as espertezas, né, e a malandragem do bugio, que é uma analogia que se faz à piazada, à gurizada do campo, Oswaldir e Carlos Magrão também cantam. O bugio é bicho andarengo, sanchorrengo, maroto e bem taita. Pega tudo o que há pelo pago e se esconde no fole da gaita. Mas que chucrismo! Do bugio também temos várias expressões gauchescas, das quais citamos, né, quando estamos junto com a gauchada no campo. À vontade como o bugio em mato de boa fruta. Para o vivente que tem o rosto feio, se diz, mas que cara de bugio velho.
Bugio velho não bota a mão em cumbuca. Cumbuca é um porongo com um orifício onde o macaco coloca a mão para apanhar uma isca e ao retirar a mão ela fica presa. É uma armadilha de macaco, essa tal de cumbuca. Tiro dado, bugio deitado. Quando se diz que há facilidade de se executar algo. Briga de bugios é quando há uma discussão entre os viventes com insultos e palavras de baixo calão. É uma briga reles, né? Aquele ali tem sangue de bugio mestre. É quando o vivente é líder e respeitado pelo time. Também há uma madeira chamada de rabo de bugio, né, que a gauchada usa muito para fazer eixo de carretas. Ela é forte e também bastante elástica. O bugio também tem seu lugar na literatura, nos causos de galpão, né, onde a gauchada sempre conta uma peripécia do primata. O causo clássico escrito pelo renomado Simões Lopes Neto, na obra Causos do Romualdo, com o título Entre Bugios, ele relata que no norte do Brasil uma vez houve uma seca tão grande que alarmou o governo e a farinha de mandioca encareceu e a população começou a passar fome. E ele estava lá pelo Paraná e no meio daquela enormidade de pinheiros, ele teve uma ideia. Montou um engenho e começou a fabricar farinha de pinhão. E lá nos pinheiros havia muito bugio, então ajustou uma caterva de bugios que lhe ajudaram a pelar os pinhões. Eles mais comiam os pinhões do que pelavam, mas tinha de sobra. Chegou a ter 200 bugios na comitiva, veja só. E a coisa foi indo que os bichos aprenderam o serviço imitando os humanos, e se fosse longe essa faina, os bugios mais inteligentes acabariam até falando. Mas que barbaridade. Não vou contar o caos inteiro, até porque quero aguçar a tua curiosidade, gaúcho. Procure o clássico Causos do Romualdo, de Simões Lopes Neto, e busque o caos Entre Bugios e se divirta. Bueno, falamos do bugio e agora vamos assuntar sobre uma ave muito importante na limpeza dos campos gaúchos, que é a curucaca, também chamada de curicaca. É uma ave que mede cerca de 43 centímetros de altura, possuindo ainda um bico longo e curvo, um pescoço esbranquiçado, meio alaranjado, né, o dorso cinza esverdeado e as partes inferiores negras, além das pernas bem avermelhadas. É a ave símbolo de São José dos Ausentes aqui no Rio Grande do Sul e de Bom Retiro lá em Santa Catarina. E o seu nome é onomatopaico, ou seja, o seu canto define o seu nome. A gauchada do campo chama de quero-caca. Alimenta-se durante o dia também e ao pôr do sol, né, come insetos, centopeias, aranhas, larvas, entre outros invertebrados, podendo predar ainda pequenos lagartos, ratos, caramujos, anfíbios e pequenas serpentes, e até mesmo aves menores. Seu bico longo e curvo é adaptado para extrair larvas de besouros e outros insetos da terra fofa. É um dos poucos predadores que não se incomodam com as toxinas liberadas pelo sapo, e por isso esse anfíbio pode fazer parte da sua dieta. Procura lugares em que ocorreram queimadas, né, para buscar o alimento. Essa ave se acha em toda a América do Sul, vive em bandos, em número variável, e anda pelos campos secos e pastos. Os fazendeiros apreciam muito as curucacas, né, por serem limpadores dos campos, né, principalmente comendo as cobras. Ao se recolherem para o descanso noturno, as curucacas escolhem os galhos do pinheiro mais alto e chegam em grupos fazendo grande vozerio, grande algazarra. E antes do amanhecer fazem também uma algazarra, sendo um despertador campeiro. Podem fazer seus ninhos em paredões rochosos também. Disse que a nossa curucaca pertence à família do tal Ibis sagrado, que é comum lá no Egito, venerado pelos antigos egípcios como benfeitor, né, e destruidor das serpentes e répteis do Nilo, lá do rio Nilo. Além de despertar, né, de ser o despertador, a curucaca serve para anunciar a presença de outros animais e humanos. É como um quero-quero. Os caçadores também não apreciam a curucaca porque ela afugenta a caça, né, com seu canto altissonante. O cantor e compositor Alto Saldanha reverencia a curucaca também numa das suas canções, titulada Vila Velha.
E tem esses versos. Curucaca cantou lá nos Pinhais. Viver em Vacaria é bom demais. Lá onde mora meu pai, lá em São Chico de Paula, as curucacas se aproximam da casa, né? Principalmente quando houve um toque de cordiona. E os bichinhos parecem gostar da música. Bueno, gauchada, por hora vamos aos arremates do nosso Prosa de Galpão, onde falamos do bicho bugio, que é motivo de muitos causos de galpão, representa a piazada do campo, marota e malandra, sem vergonha, e o nosso ritmo originalmente gaúcho, né, tão apreciado nos fandangos, né? E da curucaca, que é a limpadora dos campos, o despertador campeiro, né? Muito apreciada pelos fazendeiros. Prometemos estar de volta no próximo domingo, né, pela Bitcom TV com o nosso Prosa de Galpão. Até mais! Bitcom TV. Passa no seu smartphone.